Nossa missão vai ser o seguinte: nós vamos entrar em grupo de 5 pichador. Vai se alastrar nas pessoas que tá lá embaixo, entendeu? Se misturar com elas. É um filme que me provocou as duas vezes que eu assisti sentimentos muito contraditórios. Eu fui confrontada com sentimentos assim, nossa, mas esses vândalos já vão começar a pintar de novo. E falo assim, não, esses meninos que estão querendo colocar a voz deles aí para o mundo. É muito interessante como a gente se coloca em vários lugares ao mesmo tempo. Alguns eu não gostei de ter me colocado nesses lugares, porque eu acabei me julgando. E eu queria ouvir de vocês, claro, para o Cláudio, o quanto qual que se 2008, se a invasão da Bienal foi a raiz desse projeto, ou se os pichadores já te instigavam de alguma forma. Quando eu fui atrás do Djan, ele não tinha sido invadida a Bienal ainda. E até muito pouco tempo atrás, a Bienal não fazia parte do roteiro. A gente resolveu não colocar as invasões, porque tiveram outras também. Porque era tão rico o que o Djan nos escreveu. Ele nos escreveu quase 100 páginas da vida dele, que começava desde os 12 anos, com o início dele. Então, é tão rico o início, né, como um pichador se forma, qual é o vazio que ele encontra ali para aquilo, né, para ele, porque assim, é uma coisa que você arrisca a tua vida, né? Claro que depois da Bienal houve uma repercussão e houve assim, aí eles realmente entraram para a luz, né? Mas não foi a Bienal a origem, não. A gente teve assim 14 roteiros antes de ter a Bienal. Então você faz arte. Não, pai, esse bagulho é rabisco só. Ué, tem um monte de gênio da pintura que só faz rabisco também. Pai, só que esses gênios da pintura não são oprimidos pela polícia. E Bela, o que muda para você o antes e o depois, na sua visão dos pichadores, depois de ter feito esse filme? Eu fico até impressionada sempre quando eu vou falar dos insights que me vieram, porque era para ser coisas mais óbvias, né? Isso era para ser claro para todo mundo, o quanto a pichação ser considerada um vandalismo, uma coisa que destrói a cidade, que deixa feio, numa cidade que as coisas mais feias de serem vistas é o abandono, a fome, a pobreza, a violência. E aí eu entendi que essa tinta na parede é uma forma de expressão de pessoas que são abandonadas pela cidade, pelas pessoas que lideram e comandam e que existem com presença na cidade, podendo existir. Então, eu entendi que é uma maneira dessas pessoas serem vistas, existirem, gritarem, como esperar também uma outra maneira de se posicionar, sendo que só se tem a violência sendo dada, né? Como é que você quer que entregue outra coisa, a não ser... E eles entregam muito mais, na verdade. Conhecendo os meninos, vi que são pessoas doces, maravilhosas, com muita raiva também, como todos nós, e com as suas maneiras de se expressar. Então, eu abri o olho e falei, nossa, é muito raso achar que é tipo, ai, vamos sair e enfeiar a cidade. É muito mais que isso. Então, eu fico grata de poder ter tido essa abertura do meu olhar e que o filme possa também fazer com que outras pessoas conheçam e entendam mais. Não é só o que a gente está vendo. Aquilo é só a tinta. Tem muita coisa assim por trás. É cena quente. Exposição. Tá ligado, Bienal, parça. É papo de boy, tio. A nossa chance, parceiro. Cláudio, quais são os desafios e as vantagens de escalar meninos da comunidade para fazer esse filme? O que assim, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, onde eu fui me meter, sabe? Foram as duas coisas. A Bela foi testemunha de alguns momentos. Primeiro pela fidelidade ao movimento, né? Eu não queria ter usado as histórias dele para promover a minha história, entendeu? Assim, nunca houve a possibilidade de não serem pichadores, principalmente pela fidelidade eu como diretor
sempre quis ter ou quis não ter nenhuma opinião sobre o assunto. Como é esse mundo? Eu quero fazer igual como é. Assim, a ideia de ser os pichadores também, porque assim, na hora que põe a tinta, a gente não põe a tinta assim, tá? Como é que vocês colocam então? A gente põe assim, então faz assim. Eu fui durante o filme todo, eles foram me direcionando, quase como um documentário. O bagulho vai explodir, mano. Vai dar B.O. essa fita aí, parça. Porque de 7 bilhões de pessoas no mundo, eu me apaixonei por um pichador. E acho que a Valéria, inclusive, essa escolha de ter essa personagem que não é uma pichadora, né? Ela entra, eu me sentia também quase como essa, que eu segurando a câmera do Djan, era quase como uma câmera escondida, que era a câmera também que estava filmando eles, e o meu olhar também de estou vivendo isso aqui, entendendo junto, mais observando e filmando do que sendo ativa no sentido de falar sobre o picho, né? Eu estava justamente fazendo esse local do espectador que não conhece muito, também chegando lá e observando. Então, isso foi essa experiência nova de como estar presente em cena com essas trocas diferentes. Hoje, nós fez revolução na do bagulho. Isso é arte. Liberdade de expressão é arte, papai. Viva o bicho! Eles, principalmente o Gustavo, emocionalmente, ele não tem essa pele, assim. Ele tem só a carne viva, né? Como se fosse, se você encostar, ele vai explodir. Né? Por exemplo, a cena do hospital, ele começou a jogar aquelas cadeiras e eu cortei no momento em que ele sai e diz, Cláudio, chega, não é mais... Lembra, Bela? Ele chega e não quero mais filmar, não quero mais isso aqui. A gente tive que colocar ele numa sala lá. Na cena da prisão é a mesma coisa. Graças a Deus, instintivamente, eu deixei para filmar por último, que a Tina, minha assistente, dizia, Cláudio, você está louca, essa cena principal tem que filmar antes. Eu falei, não, porque depois dessa cena, eu vi que ele começou a chutar o vidro do carro da polícia, e eu estava filmando, falei, meu, carro cenográfico esse carro, não sei se ele vai quebrar, eu não sei se eu cortava a câmera. Aí, quando abriu a porta, ainda demorou para achar a chave para abrir a porta. Quando abriu a porta, eu segurei ele. Sabe, assim, foi muito intenso, assim, muito... Para mim, foi um mergulho... Nossa, eu arrepiei aqui, gente. Na hora que eu ia assistir ontem até, então essa cena está muito vívida, assim, dentro de mim. E eu falei, cara, ele está inteiro ali, né? Ele foi está preso. inteiro. Foi preso naquele momento. Eu só queria uma curiosidade antes de fechar. Se vocês têm contato com eles ainda, se existe essa ligação pós-filme. Os meninos, eu tanto tem alguns que eu fiquei mais próximas, né? Enfim, saímos juntos. Depois teve pandemia, mas antes eu sempre faço festa junina. Em junho eu amo. Chamamos todos, eles vão, causam. Mas causam bom. Eu tenho ainda contato. Logo depois do filme, no Dia dos Pais, o Gustavo me manda. Eu fui um pai para você, né, Gustavo? Ele me manda. Mas assim, ainda tenho contato com todos eles. Que lindo, que lindo. E eles ficaram amigos mesmo, assim. É uma coisa impressionante. Assim. Não, o Laras, a gente troca receita, que ele parou de comer carne na época, que a gente ficava falando sobre isso. Aí a gente troca receita de uns rangos. Eu vou te dizer, eu acho que essa energia que vocês passam, assim, eu ouvi de vocês, está ali, está na tela, né? Isso é muito pulsante, então eu queria parabenizar, torcer para ser um sucesso enorme, porque merece demais, e que eu adorei falar com vocês. Foi uma felicidade aqui para mim poder ouvir de vocês, o filme ficou ainda melhor. Um beijo bem grandão, viu? Tudo de bom. Muito obrigada, sucesso, beijão. Valeu, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Bela.